Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se você não me conhece, eu me chamo Launelli e nesse canal a gente resolve exercício, fala sobre temas, explica conteúdos da área de engenharia civil. Então vamos lá. Olha, essa aula de hoje é uma aula muito interessante, porque nela nós vamos falar sobre ligações parafusadas, mas não sobre qualquer ligação parafusada. Nós vamos falar sobre ligações parafusadas em que é necessário utilizar proteção no parafuso. Você sabe por que a gente utiliza isso? Você sabe calcular a quantidade de parafusos necessários quando você tem uma ligação parafusada protendida? Se você não sabe ou quer relembrar, assista o vídeo até o final, que eu garanto, ou pelo menos acredito, que você vai conseguir aprender o conteúdo, tudo bem? Para ensinar isso para vocês, eu irei utilizar uma questão. Eu irei utilizar uma questão da Universidade Federal de Viçosa, de uma apostila elaborada pelo professor doutor José Luiz Rangel. Tudo bem? Então vamos lá. Olha, vamos imaginar o seguinte. Aqui nós temos, eu vou primeiro falar sobre o enunciado e depois nós vamos começar a solução desse exercício falando alguns conceitos teóricos que são muito importantes para você, engenheiro civil ou estudante de engenharia civil. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui duas cantoneiras. Uma cantoneira, duas cantoneiras. As quais vão estar ligadas a uma chapa metálica. Tudo bem? Essas cantoneiras vão ser ligadas com parafusos. Contudo, você não vai utilizar qualquer tipo de ligação parafusada. Você vai querer utilizar uma ligação parafusada em que houve uma proteção inicial nesse parafuso, um aperto, como muita gente fala. Você apertou o parafuso, você deu um aperto maior, você deu uma proteção nesse parafuso. E aí a grande pergunta é, quando eu faço esse tipo de ligação, quantos serão os parafusos necessários para resistir à força aplicada? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu esteja aplicando uma força ND de 170 kN. E aplicando essa força de 170 kN, qual vai ser a quantidade de parafusos? Então assiste o vídeo até o final que a gente vai ver, tudo bem? Algumas observações iniciais. O que você tem que saber antes de fazer um dimensionamento de um exercício como esse? É muito importante que você saiba que existe basicamente dois tipos de ligações parafusadas. As ligações por contato, que são aquelas ligações em que você não vai fazer um aperto maior nesse parafuso, nas quais, se você não fizer esse aperto maior, não tem problema. E nessas ligações por contato, você pode utilizar parafusos comuns ou de alta resistência. Ou seja, na ligação por contato, que é aquela ligação parafusada normal, em que você só coloca o parafuso sem uma preocupação adicional, essa ligação você pode utilizar tanto o parafuso considerado comum quanto o parafuso com alta resistência. Mas aí o que acontece? Existem algumas estruturas metálicas em que, devido à sua complexidade, devido à sua altura, devido ao esforço solicitante que existe nela, você não pode utilizar uma ligação parafusada comum. Ou seja, você não vai poder utilizar uma ligação parafusada por contato. Nessas estruturas, você terá que utilizar uma ligação por atrito, que é a ligação que muita gente fala que é a ligação com parafuso protendido, ou a ligação em que você vai fazer um aperto no parafuso. Essa ligação, você necessariamente tem que utilizar um parafuso especial. E esse parafuso é o parafuso de alta resistência inicial. Esse parafuso será colocado na sua estrutura metálica com um aperto controlado. E além disso, esse aperto, existe um valor máximo para ele. Muitas vezes, em obras, a pessoa, o operário pensa que quanto mais apertado, melhor.
é melhor até um certo ponto. Por quê? Esse aperto que você dará no parafuso tem que ser no máximo, 70% da força de tração que esse parafuso resiste. Então, basicamente, de forma resumida, existe 2 tipos de ligações parafusadas: as por contato e as por atrito, sendo que a ligação por contato você pode utilizar parafusos comuns, e já a ligação por atrito você só pode utilizar parafusos de alta resistência com aperto controlado, sendo que esse aperto pode ser no máximo 70% da força de tração que esse parafuso resiste. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Espero que não. Tá. Aqui a gente tem uma imagem esquemática que mostra mais ou menos isso. Quando você aplica a proteção no parafuso, você vai dar um aperto maior nele, e esse cone de pressão que surge devido a esse aperto vai fazer com que essa ligação tenha uma resistência maior. Tudo bem? Ótimo. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou saber se eu tenho ou não que utilizar uma ligação por contato ou uma ligação por atrito? Para eu explicar isso, eu teria que ter um vídeo apenas sobre esse assunto, que seria ligações por contato ou ligações por atrito. Nessa, a gente vai fazer um exercício. Mas, vamos supor, você é aluno de engenharia civil. Você está na sua prova, sentado na cadeira para fazer a prova de estrutura metálica. E aí, nós sabemos que existem fórmulas diferentes para uma ligação de estrutura metálica por contato e para uma ligação parafusada de estrutura metálica por atrito. Como você vai olhar para esse enunciado e já saber que o seu professor, sem ter dito nada, quer que você calcule uma ligação por atrito? Simples. Para isso, vamos só mostrar aqui algumas nomenclaturas que a gente usa nesse tipo de ligação. Quando a gente nós temos algumas extensões aqui na parte de estrutura metálica que vão nos dar muitas informações sobre o tipo de ligação que está acontecendo. Nós temos a extensão N, a extensão X e a extensão F. Tudo bem? Vamos ver o que cada uma delas significa. Quando você tem a resistência do parafuso seguida por essa extensão N, significa que o plano de corte do parafuso passa pela rosca desse parafuso. A extensão X significa que o plano de corte não vai passar pela rosca do parafuso. E, finalmente, o que nos interessa nessa aula de hoje, a extensão F significa que essa ligação parafusada será feita por atrito. Tudo bem? Então, basicamente, são essas as 3 extensões importantes em ligações parafusadas. Então, vamos voltar aqui para o enunciado do nosso exercício. Eu estou lá fazendo a prova de estrutura metálica. Estou sentada na minha cadeirinha e eu vi aqui que o parafuso é um aço ASTM A325 e olha aqui, F. O que significa esse F? Você já aprendeu comigo aqui agora que essa extensão F significa que essa ligação é por atrito. Então, nós vamos utilizar para o dimensionamento dessa ligação as fórmulas específicas para esse tipo de ligação. Tudo bem? Vamos lá. Olha aqui. E onde estão essas fórmulas, Launelli? Muito simples. Essas fórmulas você vai encontrar na sua norma, que é a NBR 8800 de 2008, que é a norma que nós utilizamos atualmente para o dimensionamento de estruturas metálicas. E você vai lá no item 6.3.4. E nesse item, a norma fala sobre a força resistente de parafusos de alta resistência em ligações por atrito. Tudo bem? E nessa norma, nós temos aqui essa fórmula. Essa fórmula
que é a fórmula que nós utilizamos quando queremos dimensionar uma ligação parafusada desse tipo. E aqui, o que é importante? Você saber quais são cada um desses termos. Bora ver? Primeira coisa importante, vamos ver aqui detalhadamente cada um dos elementos dessa questão. Primeira coisa que a gente tem aqui é o FTB, que é a força de proteção mínima que você vai aplicar nesse parafuso. E tem um item da norma que fala especificamente sobre isso, caso você queira entender sobre isso com mais detalhes. O outro item importante é o FTSD. Esse FTSD, T de tração, S solicitante, D de cálculo. É a força de tração solicitante de cálculo no parafuso que reduz a força de proteção. NS é o número de planos de deslizamento ou de cisalhamento. Gama é um valor de ponderação da resistência desse parafuso. E ele pode assumir dois valores. Ele pode ser 1,20 para combinações normais, especiais ou de construção, ou ele pode ter o valor de 1 para combinações excepcionais. Ou seja, na maioria das vezes você vai utilizar gama E igual a 1,2. Outra coisa importante é o atrito, o coeficiente médio de atrito. E esses coeficientes vão depender do tipo de aço que você está utilizando. Quando você está utilizando aços do tipo que tem superfícies laminadas, limpas, isentas de óleos ou graxas, o coeficiente de atrito que você vai utilizar é o 0,35. Para superfícies jateadas sem pintura, que você fez jateamento, por exemplo, com areia, etc., você utiliza o 0,5 e o 0,20 para superfícies galvanizadas a quente. E, finalmente, outra coisa que é muito importante é o CH, que é o fator de furo. E esse CH pode ter 3 valores diferentes. 1 para furos padrão, 0,85 para furos alargados ou pouco alongados e 0,70 para furos muito alongados. Tudo bem? Então, basicamente, esses são os elementos que a gente vai ter que encontrar para saber quanto que essa ligação vai resistir. Tudo bem? Perfeito. Dito isso, vamos agora para a solução que vocês vão ver, que é muito simples. Ok? Olha, vamos aqui detalhadamente. A fórmula que nós vamos utilizar é essa, como acabei de mostrar para vocês. E aqui nós temos os itens já determinados, ok? Vamos lá. Primeira coisa que nós já determinamos. A força de atrito é 0,35. E por que é 0,35? Porque aqui nós estamos utilizando um perfil laminado. E para perfis laminados, a norma indica o valor de 0,35. O CH que nós estamos utilizando é o 1, porque nós estamos utilizando furos padrões. Esse furo feito nessa estrutura, ele não é do tipo alargado e nem é muito alongado. Outra coisa importante, o FTB. O FTB é a força de proteção mínima desse parafuso. E aqui, esse valor não foi dado para a gente, mas a gente consegue encontrar ele lá no item 6.7.4.1. E eu vou trazer aqui para você. O item da norma nos diz o seguinte, vamos lá. Olha aqui, vamos dar uma lida nele aqui que a gente vai conseguir ver de forma detalhada o que essa norma vem nos falar sobre esse assunto. Ela fala o seguinte, no item 6.7.4.1, ele nos diz qual que é a força de proteção mínima de aperto no parafuso que você tem que fazer nessa obra. E ela fala o seguinte, essa força de proteção equivale a aproximadamente 70% da força de tração resistente nominal do parafuso. E isso eu já havia falado para vocês naquele resuminho que eu fiz. E ela diz o seguinte,
como é que você vai aplicar esse aperto em sua estrutura? Ela especifica que você irá fazer isso pelo método de rotação da porca, da chave calibrada ou do indicador direto de tração. Tudo bem? Perfeito. E aqui a norma nos fala o seguinte: esse valor que você vai aplicar de tração vai depender basicamente de duas informações: do diâmetro desse parafuso e também do tipo de aço que foi utilizado na fabricação deste parafuso. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso enunciado novamente. Olha, aqui nós estamos utilizando o aço A325 e ele falou que o diâmetro dele é 5/8 de polegada. Então, voltando lá, o que nós teremos? Nós temos aqui 5/8 de polegada e nós temos o aço ASTM A325. Então, fazendo essa intercalação entre as duas colunas, você vai encontrar que você tem que aplicar uma força de proteção mínima de 85 e uma força de proteção máxima equivalente a 70% da resistência máxima à tração desse parafuso. Tudo bem? O que ele nos diz aqui também? Se necessário, em função das condições de acesso ao parafuso, o aperto pode ser dado girando-se a cabeça do parafuso e impedindo a porca de girar. Quando forem usadas chaves de impacto, sua capacidade deve ser adequada e seu comprimento de ar deve ser suficiente para obter o aperto desejado, em aproximadamente 10 segundos, ok? Então, agora que a gente já sabe de onde que eu tirei 85 kN da força de proteção, vamos continuar. Então, aqui, eu estou considerando o 0,35 do atrito, o CH1, porque é um furo do tipo normal, uma força de proteção de 85 kN, e aqui nós temos o número de planos de corte. Tá, de onde surgiu esse número de planos de corte? Bora dar uma olhada aqui. Olha, os planos de corte são aqueles pontos do parafuso onde provavelmente você tem uma tendência a sofrer cisalhamento. Bora ver quais são esses pontos? Olha, essa peça aqui está sendo puxada e essa peça está sendo puxada. Então, basicamente, é como se a gente tivesse esse seguinte esquema. Nós temos aqui duas peças sendo puxadas, sendo tracionadas. E aqui nós temos um outro elemento, que é a chapa. Perfeito. Vamos supor que eu coloquei aqui um parafuso. Então, e aqui tem uma força para outra direção. Então, basicamente, você tá lembrando agora, nesse momento, tá vindo aqui na sua cabeça as aulas de resistência dos materiais. E nesse momento você tá percebendo, olha, aqui vai ter um plano de cisalhamento e aqui vai ter um plano de cisalhamento. E são esses planos de cisalhamento que são o que a gente chama de planos de corte. Então, essa composição estrutural possui 2 planos de corte, ok? Então, foi daqui, dessa análise, que veio esse número 2. E, finalmente, o FTSK. Que FTSK é esse? O FTSK seria a força de tração solicitante de cálculo no parafuso. O que seria isso, Launelli? Essa força de tração é aquela força de tração que eu estou aplicando no parafuso? Não. Isso aqui, gente, esse valor que ele está falando seria se, nessa situação, eu tivesse uma tendência a arrancar esse parafuso. Se eu tivesse algo puxando esse parafuso, tudo bem? Uma força solicitante que puxasse esse parafuso. Nesse caso, nós não temos isso. Então, basicamente, são esses os elementos que a gente vai ter. Então, agora é só substituir. Então, vai ser 80% de 0,35, que é a força de atrito, 1, porque o parafuso tem furo do tipo padrão, 85 kN, que a gente viu
que é a força de proteção mínima que a gente vai aplicar nesse parafuso, 2, que é o número de cortes, 1 menos 0, que aqui a gente não tem uma força de tração aplicada sobre esse elemento, 0,85, 0,80 de 85. E fazendo essa continha aqui bem simples, você vai encontrar que esse parafuso resiste a... Cada parafuso vai resistir a 47,60 kilonewtons. Aí você deve estar falando, mas tá, cada parafuso resiste a isso. Mas não é isso que eu estava querendo saber quando eu comecei a assistir esse vídeo. O que é que vocês queriam aprender quando vocês começaram a assistir esse vídeo? Vocês queriam aprender a calcular o número de parafusos necessários. Mas é simples. Eu sei que está sendo aplicada uma força de 170 kilonewtons. E eu acabei de descobrir que cada parafuso dessa estrutura vai resistir a 47,60. Então, como é que eu vou saber qual vai ser o número de parafusos? Simples. Vai ser 170 dividido por 47,6, que vai dar 3,57. Obviamente, esse valor tem que ser arredondado para cima. Arredondando 3,57 para o primeiro número inteiro acima desse valor, você vai encontrar que a gente vai ter que utilizar 4 parafusos. Então, você vai utilizar nessa ligação, nessa estrutura, 4 parafusos do aço ASTM A325, com o Fzinho aqui no final, representando que essa é uma ligação por atrito, e o diâmetro desse parafuso é 5/8 de polegada, tudo bem? Então, basicamente é isso. Eu acho que esse exercício não é um exercício que tem um elevado grau de dificuldade. Eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. E se você tiver alguma crítica sobre a didática, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tudo bem? Então é isso, tchau, tchau e até a próxima.